Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade de aqui estarmos novamente sob Teu amparo, sob Tua permissão. Agradecemos pela oportunidade de serviço e aprendizagem que temos tido nessa instituição, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves. Pedimos a Ti a inspiração, a orientação para que nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance nesta nossa jornada de atividades, que se inicia pelo estudo do Apocalipse e será coroada com a reunião mediúnica. Que os estudos que nós aqui realizamos possam ser proveitosos para os irmãos que conosco aprendem e buscam aprendizagem como temos buscado, assim como nós. Irmãos que estejam albergados nesta casa, em tratamento de reequilíbrio ou estágio de trabalho, todos são bem-vindos e queiram aqui conosco enriquecer o estudo. Que as Tuas vibrações de paz, de compaixão, misericórdia nos envolvam a todos, Senhor, hoje e sempre. Muito bem. Então nós vamos continuar o estudo do Apocalipse, capítulo 22. Hoje a partir do versículo 4. Então vou ler para os amigos a partir do versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, e mas mostrava para o adorar. Muito bem. Então nós hoje vamos iniciar o estudo do versículo 4, que diz para nós o seguinte: e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e verão o seu rosto, que é o primeiro ponto aqui. Nós estamos lembrando aos amigos que têm acompanhado o estudo, que buscamos aqui fazer o estudo nos moldes do original, do nosso irmão Honório Onofre de Abreu, e segmentando as partes do versículo, e aí buscando extrair o ensinamento oculto que a doutrina espírita proporciona, no método que nós aqui chamamos em Belo Horizonte, carinhosamente, de miudinho ou minucioso, que busca o estudo do Evangelho por dentro, aquilo que nós vamos prospectando, que está além da letra. E verão o seu rosto. Portanto, nós sabemos que Deus não tem rosto. Nós sabemos também que Deus não exerce ação direta na matéria. Mesmo lá no episódio de Moisés, quando daquela presença espiritual por intermédio da sarça ardente, o Espírito disse: eu sou o que sou.
não é? E dizendo-se ser uma pessoa, uma personalidade, o que Deus não é. E muitos estudiosos entendem que esse Espírito era Jesus na sua pré-encarnação, que é, na minha modesta concepção, um pensamento bem inspirado, porque nós, por exemplo, sabemos que Jesus precisou de um certo tempo para se preparar e encarnar entre nós. De 1000 a 4000 anos, aí, segundo determinadas fontes. O episódio com Moisés se deu aí por volta de 1250 a.C., quando Moisés subiu o Monte Horebe, ou Monte Sinai, e ali, mediunicamente, recebeu as diretrizes de segurança para o encaminhamento das forças criadoras da alma, que são os instintos, embriões do sentimento, como aprendemos com o Evangelho segundo o Espiritismo, cujas forças formam esse rio que temos estudado aqui. O rio é esse fluxo de forças que nós exteriorizamos por meio do pensamento, da vibração, mensagem silenciosa da vibração, o pensamento articulado, o pensamento não articulado, que é a vibração pura, o sentimento. Tudo isso é o fluxo que nós exteriorizamos, que vai, conforme é a direção, a intenção, o propósito e a manutenção disso, vai se materializar oportunamente. Por isso que nós estamos estudando o Espiritismo Evangélico, é para termos um fluxo natural mais qualificado, que ao invés de nos aprisionar as causas de sofrimento, vai nos libertar das amarras do egoísmo, das imperfeições. Muito bem. Então, Deus não tem rosto. E aí já começa a dificuldade para muita gente que ainda tem aquela ideia de Deus como uma pessoa. E nós entramos em linha interativa com esse Criador, por meio do gerenciamento das nossas emoções, dos pensamentos, das palavras e a extensão de tudo isso que são as ações. Então, nós temos aprendido aqui com Jesus por exemplo, em Marcos 13:33, em que Marcos registra Jesus recomendando: olhai, vigiai e orai. Porque nós sabemos que olhando nós vamos despertar algum reflexo, o reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina palavras, atitudes e ações. Então nós estamos estudando aqui para desenvolver uma vigilância, para que pelo menos palavras e ações sejam diferentes do que a gente quer, que é um desafio. Porque quando nós pensamos e sentimos, é o que nós queremos. Certo? Quando nós recebemos por meio de situações, de pessoas, de acontecimentos, seja pela visão, pela audição, pelo tato, pelo olfato, as impressões do meio, e isso vai despertar um reflexo. O que emerge inicialmente com base no reflexo é o que nós queremos de fato. Sim, é o natural nosso, tá? Natural. Então, nós sabemos que o nosso natural milenar tem que ser contrariado. Senão nós ficamos no continuismo. Não é? Naquele continuismo, só para nós aqui recapitularmos, aquele continuismo do livro
é pensamento e vida, que trata do rio de hábitos. Vamos recapitular com o Emmanuel? Pensamento e vida, capítulo 20. Emmanuel vai falar para nós o hábito. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados. O reflexo mental é aquilo que espontaneamente emerge, operando constante indução à rotina. Herdeiros de milênios gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática, certo? Que é a tônica da humanidade. Deixa a vida me levar. Tem até música que trata do assunto aí. Então, qual que é a dinâmica desse fluxo? É o reflexo. É aquela impressão que o acontecimento causa, que desperta o reflexo é aquele automático, tá? Fração de segundo. Perante uma visão, perante a audição, perante o tato, perante o olfato, é uma reação imediata e vem de fora. Que define o grau intrínseco de evolução do espírito, que é o automático. Nós, presentemente, nós lutamos para... O primeiro movimento é identificar esse automático. Qual que é a natureza desse automático? O homem conhece a ti mesmo, questão 919. Então eu tenho que conhecer a natureza do meu automático para fazer o quê? Trabalho de contenção, trabalho de transformação, o trabalho de disciplinar essas emoções que não estão de acordo com o que estávamos aprendendo. E já até avançando um pouco aí no versículo 5, que trata da verdade, nós vamos chegar lá. Esse automático retrata a nossa verdade, a verdade alimentada ao longo dos milênios, que ainda quer permanecer viva, quer continuar saindo. Por quê? De certa forma é o que nos dá um certo prazer, que é a nossa rotina. É o confortável para nós. É uma reação explosiva às vezes, né? Uma reação intempestiva, uma reação não mais evangélica, como a que Jesus demonstrava, que é o modelo e guia, e que é o trabalho que estamos buscando aqui fazer. Então, nós na verdade, começamos do exterior para chegar no interior. O que eu estou dizendo? A gente começa trabalhando no exterior, tentando mudar o hábito, certo? Tentando mudar o hábito, buscando adotar as disciplinas dos trabalhos que os trabalhos exigem, pontualidade, assiduidade, por exemplo. Um exercício de contenção de um vício. Mas o propósito é chegar na origem, que é uma carência afetiva, um sentimento desajustado, uma imperfeição. Para tomar conhecimento da perfeição, das emoções. Porque senão nós não vamos conquistar aquele objetivo que está muito bem definido na questão 909 do Livro dos Espíritos, que as paixões são como um corcel fogoso, que só tem utilidade quando contidas. Então eu tenho que ter consciência
identificação das paixões, concordar que eu preciso contê-las, que eu preciso transformar para progredir. Nem todo mundo quer fazer esse serviço, esse trabalho. A maioria quer continuar na toada da correnteza, do rio, e vai levando naquele fluxo ao sabor dos sentimentos. Porque, por exemplo, até associando com o assunto da regeneração, que vem aí no versículo 4, por exemplo, temos aprendido aqui com os espíritos que na regeneração a alma penitente vai encontrar a calma e o repouso e vai terminar a depuração. Então eu tenho que saber o que é depuração, que eu preciso depurar, senão... Então nós vamos ter a consciência vai sempre ampliando. Então o que nós podemos entender? Que na regeneração nós vamos lidar com aqueles lances finais dos sentimentos complexos que ainda vão permanecer. Que é o que falta para o espírito ser ditoso. O que é o que traz a felicidade pura ao espírito são virtudes. Não é nada de fora. O de fora pode nos estimular a sacar de dentro o que eu preciso para estar naquela condição. É o estímulo. Mas é de dentro para fora. Né? De tal forma que o espírito vai estar feliz em qualquer situação que ele estiver. Se ele tiver que operar no umbral, ele vai estar feliz no umbral. Se ele tiver que reencarnar no mundo, expiação e prova para ajudar um coração querido, que foi banido para mundos complexos, ele vai estar feliz lá naquela situação. Certo? Nós não podemos achar que Jesus encarnou na Terra e foi infeliz aqui. Não foi infeliz. Interiormente já tinha conquistado a felicidade absoluta. Tem como ser infeliz, tem? Mas isso para nós é um desafio, porque nós não conhecemos isso. Porque nós colocamos a felicidade na dependência do outro. Por que tem tantos casamentos que se desfazem? Por quê? Porque a pessoa coloca no outro a fonte da sua felicidade. O outro é imperfeito tanto quanto nós. Então aí vem as dificuldades, não é? Então, na verdade nós estamos buscando ver aqui, ó, e verão o seu rosto, esse é o nosso rosto. Qual que é o nosso rosto afetivo? A nossa configuração verdadeira que trazemos dos milênios, a característica, porque todos os espíritos conservam uma linha psicológica durante muito tempo na trajetória evolutiva. Os espíritos, eles não são diferentes do que eles eram nas encarnações subsequentes, não. Não são diferentes psicologicamente falando. Tem uma sequência lógica. Nós aprendemos com os espíritos, aqui no livro dos espíritos. O espírito evolui em insensível marcha ascensional. Então, se é insensível marcha ascensional, muitas encarnações têm o mesmo fio condutor ao longo de milênios. Não tem como fugir disso. Né? Ou seja, nem Jesus evoluiu em linha reta, conforme alguns Não, linha reta é uma ideia mística aí, essa ideia. Não é assim. O erro natural faz parte da experiência empírica da aprendizagem, da evolução. E isso que forma a identidade, né, de cada um. É. São essas experiências, são essas vivências. O espírito, ele como princípio inteligente, e como o espírito humano nas primeiras fases da evolução, ele sai do mundo primitivo só matando, não é? Tônica da evolução. Sim.
Matando. Então por isso que tem um mandamento, não matarás. Porque agora na faixa da humanidade, você não pode mais matar para sobreviver. Agora porque o próximo tem o mesmo direito que você. Mas até que ele consiga refrear o impulso, não, eu concordo com esse mandamento, é extraordinário, é a lei de Deus, ele empolga com Moisés é o suprassumo, ele empolga. Mas na prática, na hora de lidar com as emoções de alguém que vai lhe roubar alguma coisa, que vai tomar alguma coisa que é dele, o impulso qual que é o impulso? É de eliminar como ele fazia, se podia fazer antes. Então aí ele não vai conseguir, ele vai matar. É maldade não, ele está tentando assimilar algo novo, não vai demorar a assimilar aquilo. Até ele conseguir matar, até que ele conseguir canalizar essa força destruidora para dentro de si, matar o homem velho, vai demorar. Um bom tempo. E assim vai com orgulho, com a inveja. Exatamente, com o homem velho. Na verdade, nós temos que matar o homem velho. Quando Caim matou Abel, ele estava tentando desativar o homem novo. Que o Abel que veio trazer uma revelação. Simbologia bíblica, o Abel é aquele que veio trazer uma revelação, porque o Abel era pastor de ovelhas e Caim era lavrador. Então são espíritos em fase diferente de evolução. Caim representava o grupo nas faixas mais iniciais, lidando com a terra íntima, terra do coração, lutando contra as imperfeições, lavrando a terra, esse que é o símbolo. E o Abel era pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas, Jesus, o que Jesus dizia? Eu sou o bom pastor. Então Abel já era aquele grupo de espíritos e já estava naquela linha de conduzir almas na terra. De ser guia. Modelo e guia de acordo com aquela época. Certo? Entendeu? Ou não entendeu? É o modelo e guia de acordo com o tempo da humanidade. Que pelo contato social ali de pai, de mãe, de irmão, de esposa, vai sensibilizando pelo exemplo os corações. Então, só para concluir, Caim tentou matar o homem novo, desativar aquela ideia. Mas não é possível, por quê? Porque a ideia entra. Por isso que está dito lá, o Senhor Deus perguntou para ele, né? O que fizeste do teu irmão? Aí ele respondeu, sou eu por acaso guardador do meu irmão? Porque o progresso intelectual engendra o progresso moral. Então, simbolicamente, o Abel representava o progresso moral, Caim, progresso intelectual, e ele tinha que guardar aquele no seu coração. Então, ele era guardador, não guardou, tentou eliminar, matando. Só que aí o que foi que Deus diz para ele? Porque a voz do sangue do seu irmão clama até mim desde a terra. Isso é muito profundo. A voz do sangue. O sangue simboliza o que circula aqui mantém a vida, não é? O sangue tem água. Então nós estamos falando de sentimentos automáticos. Já conquistados. Da Gênesis bíblica. Né? Então a voz do sangue. Que aquilo que o Abel trouxe é fruto do trabalho dele, voz do sangue do seu irmão, fruto do seu trabalho já em vias de concretização, que Caim ia começar a fazer, né? Clama desde a terra do coração, clama, porque nós não, como é que nós clamamos, como é que a gente entende o clamor aí? É o fluxo natural automático de pensamentos
sentimento, a vibração. É o clamor. E nós estamos enviando um espírito altamente complexo, desequilibrado, cristalizado no mal. Ele está lançando um clamor que ele precisa de reajuste. Então a lei ele vai atrair o que ele precisa para aquele reajuste. Porque o mal é o seu próprio remédio. Quem foi que diz isso? Kardec. O mal é o seu próprio remédio, porque no mal não tem felicidade em si mesma. Porque o mal é a expressão das paixões e das imperfeições. Então não tem felicidade em si mesmo. Tem o contrafluxo desagradável, natural. Por isso que as leis, elas são automáticas. Deus não exerce a ação direta na matéria, porque nem precisa. O sistema é autossuficiente, dentro de cada um de nós. Mas como o sistema é da solidariedade, da sociedade, os irmãos ajudam-se pelo contato social, acelerar o progresso de uns dos outros. Então Deus permite que um irmão prepare um corpo físico para o outro, lá no mundo espiritual, planeje, entendeu? Facilitar. Pode falar agora. É tanta coisa, né? Diz assim, essa leitura de você ter essa consciência para que você, na verdade, vai ser uma ação consciente, né? Resumindo, você passa a ter uma ação totalmente porque para você ser espírito perfeito, você tem que ter consciência de tudo que passa no seu mundo interior. De absolutamente seja, tudo. Você vai ter lembrança talvez até do tempo que você foi átomo lá, não sei como é que pode ser isso, mas estou dando aqui uma... Ou seja, a gente passa a ter o equilíbrio total. Você teve lá no átomo, né? Sim. Das suas ações, dos seus pensamentos, das suas vibrações. Tá, em relação ao nosso próximo, que é o que acontece hoje, da gente viver numa sociedade extremamente desigual, que é heterogênea, que é para exatamente fomentar a evolução. Porque muitas vezes o nosso próximo é que vai fazer emergir determinadas coisas. Então, o próximo. Né? Para você se conhecer. Além da gente ter todo esse processo com a gente também tem que ter esse processo de entendimento com o próximo, né? Uma coisa leva a outra, né? Uma via de mão dupla. Porque os inimigos do homem serão seus familiares, diz Jesus, lá no capítulo 10 de Mateus. Então, aquelas inimizades que a gente vai fazendo ao longo do tempo, da evolução, nós vamos conviver com elas depois. Mas, por exemplo, o homem que mata hoje, hoje o sentimento de quem vê a pessoa agir em função desse sentimento de egoísmo, às vezes matar para proteger ou matar para ter, né? A gente tem que trabalhar essa ideia de sentimento com o nosso próximo. Claro. Porque com a gente já é difícil. Com o próximo, então, eu acho que... Quando a gente estuda o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das muitas moradas, lá no item 15 tem uma frase assim que é muito interessante, que no item 14, Santo Agostinho diz que a gente lida com 3 grupos de espíritos aqui na Terra: selvagens, semi-civilizados e os mais adiantados. E no item 15, ele vai dizer que nos mundos de expiação e prova, o espírito lida com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo trabalho que visa desenvolver as qualidades do coração e as qualidades da inteligência. Então, para quem quer adiantar-se e já tem um conhecimento moral que nós temos, o perverso é instrumento extraordinário para adiantar, porque para o perverso tem a polícia, tem o judiciário. Então, o nosso papel é de denunciar quando está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando o mal de alguém prejudica a sua ele mesmo, a gente silencia e vai orar por ele. Mas quando o mal de alguém prejudica o maior número, nós temos que zelar pelo maior número. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E tem capítulo 20, e tem capítulo 10 e tem 20 e 21. Então, a omissão
que nos caracteriza, termina. Até porque 932 Livro dos Espíritos, Kardec pergunta por que os maus a miúde sobressaem. Por causa da timidez dos bons. Onde que fala isso, esse negócio que tá falando? Capítulo 10, item 20 e 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. E questão 932 do Livro dos Espíritos. Questão do Livro dos Espíritos, o quê? 932. E 32 e o outro é capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 20 e 21. Que nós não podemos nos omitir quando vemos o mal sendo feito por um número maior de pessoas, que às vezes não pode se defender. Nós temos. Acionar quem? Polícia, o judiciário. Se for possível interferir, sem correr risco de vida, vamos interferir. Não é? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Se você vê uma injustiça sendo cometida e você pode evitar e não faz nada, você não é bem-aventurado. É egoísta. Verdade. Pensa mais em si mesmo do que no bem daqueles que não podem se defender. Foi isso que Jesus fez? No episódio da mulher adúltera, foi isso que Jesus fez? E correu o risco de ser apedrejado lá. Não foi defender a mulher adúltera? Não é? Aquele pessoal ali tinha pedra e tinha faca também. Todo mundo andava armado. Ele pensou 2 vezes. Não vou não, porque eu posso levar uma pedrada aqui, uma facada, eu vou desencarnar, isso dá a minha hora. Ele pensou nisso? Não. Não é? Isso aí é para o foro íntimo de cada um de nós resolver. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo é claro para nós. Agora tem as pessoas que fazem acepção de assuntos, né? Certos assuntos não são comentados, certos são comentados, e faz seleção de assuntos no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós aqui não temos filtro com nenhum assunto do Evangelho aqui, esse, segundo o Espiritismo. Está ali, Jesus fez ali com a assessoria, Kardec escreveu com a assessoria de Jesus, então tudo que está escrito ali foi homologado por Jesus. Aí eu vou contestar? Eu? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é assim que a gente aprende? Não é? Você acabou de dizer aí, até enjoo de ver tantas repetições em palestras, em livros. Sim. Desnecessárias. Sim. É. Então, o nosso foco aqui estudando o Apocalipse segundo o Espiritismo é esmiuçar mesmo, para fomentar a nossa evolução mais acelerada. Agora, se o movimento espírita aqui no Brasil seguir um caminho do misticismo, do igregismo, do religiosismo, eu já não tenho nada com isso. Meu compromisso não é com isso, não. O compromisso é com o sentimento. Quem fomentou aí que resolva a situação, certo? E nós vamos ajudando aqui, dizendo aí o que tem que ser dito. Então, porque, só para retomar o que ele estava dizendo, ninguém vai chegar lá no grau de espírito puro sem ter consciência plena de suas emoções. Chega lá no sou espírito puro, né? Aí emerge uma emoção. Que emoção é essa aqui que está emergindo que eu não tenho conhecimento? Então, tem que voltar lá para o mundo de expiação e prova para fazer contato com ela. Não é, Wanda? Tem que voltar. Tem uma história assim no Jesus no lar, né, que ele volta, faz todo o caminho de novo, na hora que ele está descendo, na hora que ele está subindo, a dificuldade dele, as roupas estão sendo rasgadas, ele continua subindo. Aí ele precisa ainda retornar, fazer o caminho de volta, para ver qual seria a reação dele. Então ele vai descendo e vai vendo. As pessoas aí, a roupa está fora, isso, aquilo, aquilo. Isso aí simboliza a missão que o espírito vai receber em mundos atrasados.
Na prática é isso. Aí Não é? volta. Ele recebe a missão de ir lá. Vamos fazer um exercício aqui, né? Frente aos exílios que estão acontecendo aí. Se nós mesmo não formos exilados, vai gente que a gente conhece exilado, certo? Não vai? Vai. Aí nós vamos querer ajudar, não vamos? Lá na frente? Nós vamos dar um testemunho lá, não vamos? Isso aí que você está falando aí. Se a gente nós não quisermos ajudar, então quer dizer que nós já estamos numa posição errada. Exatamente. Nós não vamos nem chegar nessa posição aí, né? Não. Ah, que maravilha, que chuva boa, hein? E como que a gente vai mudando a opinião, né, conforme o nosso aprendizado, né? Mas eu ficava assim, não se for um mundo que tem que ir lá no mundo de situação para poder auxiliar alguém, não nada. Então, hoje você já trabalha isso, né? Ó, 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, o mundo ainda era primitivo. Criação e prova foi com Moisés. Por geral da humanidade, certo? A partir da lei ali registrada na pedra, todo mundo tem conhecimento. Aí começou a expiação também para os da terra, pelo que a gente entende. E Jesus vem nos trazer a introdução do mundo de regeneração. O mundo de regeneração. Se Jesus não fosse crucificado e nós aceitássemos, era mundo de regeneração. Ele já veio trazer. É a transição ali, ó. Ali já está a transição. Por isso que é uma coisa muito. Ele já trouxe, a partir do momento que você está trazendo o outro lado, né, as bem-aventuranças. Então, quer dizer, está te mostrando uma outra coisa, um outro mundo, um outro caminhar. Então, quem aprende e começa ali, está na transição. Então, só da gente estar conversando isso aqui, pensa, se a gente viveu a Roma há pouco, né? Pouco tempo nós vivemos Roma, né? Pouco tempo. Pensava-se numa leitura, né, de algo tão profundo, você olhar para dentro de si e buscar essa transformação, começar pelo menos a entender isso. Né? A entender, porque né, o complicado, difícil é isso. É um processo. Como Romanos mesmo raiz mesmo, a gente não compreendia o cristianismo, não. Não, pelo contrário. E lutava contra o cristianismo. Agora, cada vez mais eu vejo que nós somos sós. Nós somos sós, não tem como você pensar. Você nasce numa estrutura familiar, que você tem ali, né, várias situações que vão, muitas vezes, te proteger, te ajudar, mas no final você vê que não existe isso, é você remando. Você tem ajuda, tem um amparo, tem os consoladores e tudo, mas é com a gente mesmo. A caminhada vamos dizer, no isolamento interior mesmo. Então essa visão de Deus, que é uma visão diferente, ela está atrelada aos sentimentos. É por isso que nós vamos encontrar em Mateus 5:8. Isso. Os puros de coração serão bem-aventurados porque eles verão a Deus. Então os puros de coração é que vão começar a fazer um contato com Deus e entender a sua... Fazendo frio? Então deixa abertinho aí. Ele está gripado, ele pode tomar chuva, não. Porque a chuva está pingando. Tá pingando aí? Tá. Deu uns pingos aí. Mas tá bom, tá tranquilo. Tá ruim, mas tá bom, porque tá fazendo muito calor. Tá gostoso. E verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. Então o nome, o que é o nome? Nome é algo que nós identificamos, aí nós damos o nome. Identificamos. Porta. É um distintivo, né? Janela. Significa que nós entendemos o que é isso, aí demos um nome. Então o nome é a revelação.
o nome. E nas suas terras, e verão o seu rosto, e nas suas terras estará o seu nome. Né? Aqui nós podemos buscar ajuda com o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 3 que eu cito muito, falando lá das características do mundo de regeneração, tem algumas lá, uma delas é: em todas as frontes ou testas estará escrita a palavra amor. Então nós podemos dizer que o nome de Deus que estará nas testas é o amor. Estará na testa, na consciência desperta, símbolo da testa, consciência desperta, nós estamos buscando adotar o amor, embora com dificuldade, e também já nascendo no coração. Assim, o amor universal, porque o amor egoístico já está aqui no coração, o amor já está aqui, nós temos aqui distribuir. O problema do nosso mundo, da nossa humanidade, que caracteriza o mundo de expiações e provas, é que o amor é egoístico, exclusivista, para si e para o seu grupo familiar. O amor está ali embotado. Aí esse amor embotado, que é lei, a grande lei é o amor, esse amor embotado, se ele não for distribuído, ele vai gerar síndromes. Porque o mal é o seu próprio remédio. Então a dor, o indivíduo precisa acreditar, e pode não acreditar em nada, não quer saber de revelação, quer saber de religião, quer saber só de mim mesmo, dos meus interesses. Tudo bem, vai. Mas lá na frente, ele vai sofrer interiormente o resultado disso, que não tem felicidade aí. Tem satisfação exterior, momentânea, do que o espírito se cansa também. Porque o organismo nem sempre vai atender do jeito que ele quer. As coisas, nesse ângulo aí que você está comentando, o que é aparentemente mais fácil, depois lá na frente a gente vai ver que vai ficar muito mais difícil. Vai ficar mais difícil. Porque retornar, para recomeçar, pior. Exatamente. Que é o filho pródigo. Filho pródigo, por Tá exemplo. vendo, meu filho pródigo? É fantástico. E outra coisa, a gente não compreende, né, a dificuldade que os outros têm. Então, a gente julga. Exatamente. Quando as pessoas, né, falam sobre o que está acontecendo, de confusão, de guerra, ou que seja até nas próprias cidades também. Aí todo mundo quer o quê? Quer o massacre, quer aquilo que o outro não é. É misericórdia, nós temos que pedir misericórdia para eles. Não pediram para nós. Exato. Gente, vou ter que fechar, deixa eu ver. Pode fechar. Pode fechar. Então, vamos lembrar que lá nós vamos, Gênesis aqui sempre, que o Apocalipse está conectado com Gênesis. Que depois da criação, o Senhor Deus chamou Adão para ver como é que ele chamaria, dar nome às coisas. Que o Adão é o homem da razão desperta, então ele vai Denomina. conhecer e vai pôr nome às coisas. Ponto de partida da consciência, né? A gente primeiro começa identificando as coisas de fora, para depois as coisas de dentro, que é o mais fácil. Então hoje a psicologia hoje identifica as emoções, busca fazer com que as pessoas tenham consciência das emoções que elas sentem, mas a psicologia não dá ênfase em adotarmos uma disciplina interior para transformar as emoções em virtudes, por exemplo. Não é o foco da psicologia. Porque, por exemplo, uma dúvida que me passou, a psicologia, ela fala que nós precisamos de uma rotina. Sim, precisamos. Porque a rotina faz com que a gente
tenha disciplina. Disciplina e encontre o descanso, É. Mas que é aquele hábito natural. natural. Só que a psicologia não dá uma ênfase numa disciplina de ascetismo ou de ascensão espiritual, como o espiritismo traz, acrescenta, porque a psicologia não leva em conta a imortalidade e a reencarnação. Para eles é só o aqui e agora, morreu, acabou. É, Você tirou da minha boca, Júlio. exatamente. E nós aqui lidamos com reunião mediúnica, temos as experiências pessoais também, o sonho e mediúnica direta, nós já sabemos que somos imortais e que existe a reencarnação e que a disciplina das emoções é importante para futuras existências, até para a convivência com o próximo. Então nós estamos na vanguarda do conhecimento humano. Vanguarda. Muito tempo à frente do conhecimento humano. Então, enquanto a gente não tem um nome próprio dentro dessa conceituação aqui da revelação divina, a gente faz em nome de, né? Não é isso que Pedro fazia? Em nome de Jesus eu te curo. Levanta-te e anda. Né? E não tinha nome próprio ainda. Estava lutando para desenvolver um nome próprio ali naquela árvore genealógica divina, vamos dizer assim, colocar um nome próprio lá, assim. O espírito capaz de representar Deus. Em grande escala, como é Jesus, por exemplo. Um poder de cura. Poder de alterar ali uma linha de expiação, por exemplo. Não é pouca coisa. Por isso que nós temos irmãos que consideravam, não vou citar o nome por uma questão de misericórdia, mas tivemos irmãos importantes no Espiritismo que deixaram o Espiritismo entre outras coisas, porque consideravam Jesus médium megalomaníaco e arrogante. Engraçado. Porque não entenderam Jesus, certo? Sendo que o próprio era um médium narcisista. Mas ele fala em um livro, Fala em depoimentos, né? Em palestras, como se diz, reportagens. Depois, no particular, nós saímos do estudo, eu digo quem é. Mas, então, assim, é o predomínio do eu. Aí é a falta de humildade. A humildade é uma virtude. Não adianta, temos que desenvolver. Vai surpreender quando ela vir. Eu acho que vai. Acho que vai. Nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá, versículo 5. Mais alguma coisa sobre esse versículo 4 aí, amigos? E verão o seu rosto, nas suas testas estará o seu nome. Então, nós podemos aqui até trabalhar com sinais que, de vez em quando, eu gosto de citar. De forma bem didática, para a gente ancorar e lastrear o assunto no campo didático, pedagógico, espírita, e não ficarmos no campo do misticismo. Nós podemos, por exemplo, falar aqui de sinais, porque o nome é a revelação que nós identificamos e que nós incorporamos. Então, esse nome, que vai estar na testa, que vai estar na consciência, ele precisa ser revelado para as pessoas. Revelado. Não só por pregação verbal. Porque o que arrasta é o exemplo. Então ele tem que ser revelado por atitudes, palavras e ações. Evidentemente que sentimento e pensamento, mas as pessoas não leem pensamentos e nem sentimentos, certo? Então o encarnado precisa de receber os sinais. Então nós no Livro dos Espíritos, questão 895,
nós aprendemos sobre os sinais característicos da imperfeição, defeitos e vícios, interesse pessoal. Que o nome egoísmo, o eu, vai buscando. E na questão 918, nós temos o contrário, os sinais do progresso real. Por quais indícios um homem demonstra o que está realizando aqui na Terra, um progresso real, que vai elevá-lo na hierarquia espírita? Aí os espíritos respondem que o homem dá testemunho do seu progresso real quando todos os atos da sua existência representam o cumprimento da lei de Deus. Então, se o nome que nós já adotamos aqui conscientemente é Deus, Espiritismo, nós temos então que dar sinais para quem não conhece. E não é sair com o megafone pregando, eu sou espírita, viu? Eu sou espírita. Não, nós vamos vivenciar no dia a dia, de forma natural, de forma simples, as atitudes, para que as pessoas comecem a perceber que ali tem alguma coisa diferente dos outros ali. Aí a pessoa vai te procurar, você tem uma vida diferente, você não faz isso, faz aquilo. Aí é o momento de fazer o proselitismo positivo. Não, a pessoa espírita, acredita nisso, acredita naquilo. Sinais. 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. E ali não haverá mais noite, porque posse da luz irradiante, de dentro para fora, a partir de si mesmo. Porque noite simboliza dificuldade, sombra, as imperfeições prevalecendo, a ignorância, o descaso para com o amor ao próximo, tudo isso simboliza a noite. Consequentemente, corresponde a existências dolorosas, existências difíceis, perseverando nessa tônica de ação. E não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol. Por quê? Vamos lembrar de Gênesis 1:3? Haja luz. E houve luz. Então a luz foi desenvolvida. Então, no início de Gênesis, Moisés lança esse mandamento. E disse Deus, haja luz e houve luz. Aí ao longo do processo de formação do mundo, ali é o processo mais de formação do mundo moral, tá? Aquela narrativa ali é uma parábola que diz respeito mais ao processo de formação do mundo moral, menos do mundo material. Mundo moral. É uma parábola. Tanto que não existe uma correspondência certeira entre as fases ali, o que a geologia descobriu aí, estudando os segmentos da Terra, né? Que dão notícia da formação da Terra. Não bate com muita coisa. Então, é a formação do mundo moral. Então, haja luz. E houve luz. No mundo moral, no mundo mental. Porque esse diálogo aqui de Gênesis, até o Apocalipse, é diálogo com espíritos da razão desperta. E receberam a coroa da razão. Moisés é quem escreveu. Então é um diálogo conosco que recebemos na Terra a coroa da razão, 3.300 anos atrás, simbolicamente falando. Termo de ciclo. Quando a lei foi escrita na pedra, porque todo mundo já sabia
mais ou menos empiricamente pelo contato social, no coração já tínhamos recebido noções da lei. Então Moisés veio fazer o ferição. Ferição de um estágio de evolução na Terra. Os teólogos chamam de os iniciados. Né? Os iniciados. Então, está dialogando ali com espíritos que tinham conhecimento, podia entender aquela parábola. É o que nós estamos buscando entender hoje aqui. Então, haja luz, houve luz, aí vamos notar que lá na frente, lá no quarto dia, surgiu o luminar, não foi? Luminado. E haja luminares. Somos nós. Luminares no céu das consciências. Nós sois a luz do mundo. Luz do mundo. Aí depois Jesus, eu sou a luz que vinha ao mundo. Não é? Não disse Moisés, haja luz e houve luz. Aí Jesus vem, o que ele diz? Eu sou a luz que vinha ao mundo. Eu vim cumprir o que foi anunciado. O mandamento é haja luz. Estou aqui. A luz, agora o que é luz? A luz não é aquela claridade da lâmpada, não. Luz é o quê? É o que ele falava, o que ele fazia, as virtudes. Aí nós temos que decodificar a luz. Caminho, verdade. Nós temos que decodificar a luz. E Moisés ajudou decodificando a luz, os mandamentos. Luz significa cumprir esses mandamentos aqui, ó, não matar, não roubar, não adulterar, honrar pai e mãe, guardar o sábado. Fazendo isso, nós vamos desenvolver a luz. Aí vem Jesus, eu sou a luz do mundo, sou a luz que vinha ao mundo. Depois no Monte Tabor se transfigura, se ilumina. Então aquela luz ali é o testemunho da luz que Deus quer que se desenvolva. Transformação. João 17. João 17. Você fala a transfiguração? É Mateus 17. É Mateus 17. E aquela luz ali, que Jesus mostra no Tabor, tem uma história. Aquela luz ali é virtude pura. É virtude pura aquela luz ali. Que irradia de forma natural. Porque eu senti que uma virtude saiu de mim. Nesse nível de... Porque de nós ainda não sai virtude pura, não. Sai dentro de casa lá, quando um cônjuge fala alguma coisa atravessada, não é? O que acontece? Às vezes. Sai virtude? Sai. 100% do tempo, Wanda? Sai virtude. De vez em quando sai não é? Uns gafanhotos. Muito bem, amigo. Nosso tempo aqui está avançado. Aí na semana que vem a gente desenvolve mais continua o versículo 5. E buscando, caminhando aí. Não tem. Semana que vem não tem, né? Não, Semana que vem não tem. Também não. Na próxima da... Começar em É 2024. O pessoal já está informado já do... Nós vamos ter um A recesso. de terça, amanhã tem a última Amanhã também. tem. Então que Jesus nos permita estar de volta aqui no dia 8 de janeiro.